E aí, moçada, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui mais uma semana, mais uma aula sobre biologia, tá vendo, né? Coraçãozinho aqui, todo bonitinho, todo charmoso, porque bio é vida, né? Galera, estamos aqui no nosso quadro para vocês matarem um pouquinho a saudade, certo? E vamos continuar com o nosso conteúdo. Na última aula a gente falou sobre bactérias. Nós vamos dar uma adiantada para já começarmos aí a matéria do segundo bimestre e nós vamos falar sobre a parte da botânica. É uma parte difícil. Prepara que agora é a hora de nomes complicados, estranhos, mas a gente precisa aprender sobre as características dos vegetais, certo? Então, a gente vai estudar primeiramente o reino Plantae, ou reino Plant, certo? A pronúncia correta é Plant, o reino Plant. Depois nós vamos estudar o reino Animalia, o reino dos animais, que são os invertebrados e os vertebrados, certo? Então, aqui no quadro nós temos as características gerais dos vegetais. Todos os grupos que a gente for estudar, eles vão apresentar algumas dessas características. E é bom que a gente explique essas características primeiro, para vocês compreenderem melhor o conteúdo, certo? Por favor, galera, façam as atividades, anotem no caderno, tá? Para vocês não ficarem prejudicados depois, certo? Então vamos começar a nossa explicação, beleza? Então a primeira característica aqui, ó, vocês estão cansados de escutar essa palavrinha. Os vegetais são seres eucariontes, são seres organizados, com um núcleo delimitado por uma membrana e um material genético todo organizado, todo compartimentado. Eucarionte é o contrário de procarionte, certo? Se tiver com dúvida, anota esse conceito para a gente não esquecer, certo? Pluricelular ou multicelular são formados por várias e várias células, certo? Os vegetais, eles têm essa complexidade em relação aos outros organismos que a gente estudou, beleza? Como o vírus, por exemplo, as bactérias. E essa característica aqui, ó, é importantíssima. São autótrofos. O que é isso, professor? Produzem o próprio alimento. E como os vegetais vão produzir seu próprio alimento? Eles vão produzir através de uma reação química que converte a energia luminosa, a energia do sol, em energia para a planta. Eles são seres vem de luz, sintetizantes, vão produzir o seu próprio alimento. Então, os vegetais sim precisam da luz do sol para produzir o seu próprio alimento. Por isso são chamados de fotossintetizantes, certo? Seguindo com as características, nós temos aqui, ó, a alternância de gerações. Todos os vegetais vão passar por alternância de gerações, aonde eles vão ser organismos N ou 2N. Vocês vão anotar aí direitinho, ó. Organismos N são chamados de haploide. Organismos 2N são chamados de diploide. Então nós temos haploide e diploide. Na fase N, na fase haploide, elas vão produzir o gametófito, que nada mais é que são os gametas. Na fase 2N, que são a fase diploide, vão produzir esporófito. O esporófito é uma estrutura, assim como o gametófito, que vão produzir os esporos. À medida que a gente for estudando os grupos, nós vamos entender a reprodução de cada uma delas. Mas antes eu preciso saber: gametófito, produzir gameta. Esporófito vai produzir esporos, certo? Então nós temos aqui N e 2N, alternância de gerações. Então ela vai ter uma fase N e uma fase 2N, hein? E como eu gosto de dizer,
que fase, certo? Entendido esse conceito aqui. E os outros dois aqui que eu separei para vocês. São seres autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E nós temos aqui dois tipos de planta. Plantas menos complexas, com menos características, que são as plantas avasculares. Essa palavrinha vascular aqui vem de vasos. No caso, são vasos condutores de seiva. Esse A significa não. Eu posso falar avascular ou atraqueófitas, ou seja, são plantas que não possuem vasos condutores de seiva. O que é a seiva? A seiva é uma substância formada por água, sais minerais e glicose. A seiva ela é obtida através, é um produto, né, da fotossíntese que vai nutrir a planta. E essa seiva, galera, ela precisa passar por vasos condutores para chegar em todas as partes. E as plantas avasculares não possuem esses vasos condutores, certo? Fazendo uma analogia, uma comparação para a gente entender, a gente tem as artérias, as veias e capilares. Vamos colocar aqui essas três principais, em ordem de calibre, né? De espessura. Artérias, veias e capilares, que são bem fininhos. Eles vão transportar o quê? O sangue para chegar em todas as partes do corpo. As plantas vasculares têm esses vasos condutores e prepara para o nome. Complicado, hein? E difícil, estranho. Os vasos condutores são quantos? 2, isso mesmo. Xilema e floema. Então as plantas vasculares, elas têm o xilema e têm o floema. As plantas vasculares podem ser chamadas de traqueófitas, beleza? Então são essas as características gerais do reino plante, do reino dos vegetais, beleza? Então galera, obrigado, espero que vocês compreendam tudo e assistem a nossa videoaula, beleza? Aquele abraço.